Olá, pessoal! A nossa aula de hoje, nós vamos falar de matrizes, né? Na última aula eu expliquei, nossa aula ao vivo, sobre matrizes, né? Eu expliquei para vocês, né, noção geral de matrizes, como é que a gente monta a definição, né? Pela fórmula, pela definição. Ó, daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Lembrando que esse, gente, é o capítulo 6, né? Da apostila 3. Então, eu expliquei na última aula a definição através da fórmula, cada matriz tem a sua fórmula, como é que a gente monta. Eu expliquei um pouco dos tipos de matriz, está na página 38, expliquei as igualdades e matriz transposta, né? Então, hoje nós vamos fazer os exercícios de aprendizagem. Olha aí da página 37, o exercício número 1. Vou pegar minha folha aqui, que fica mais fácil, mais legível na folha. Ele fala o seguinte, ó, construa a matriz A, esse é o nome da matriz A, letra maiúscula, A e J 3 por 3, que obedece a essa forma. A primeira coisa é o seguinte, nós vimos na última aula que para a gente montar a matriz geral, a gente tem que montar a matriz geral. Se é uma matriz de ordem 3 por 3, quer dizer que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela fica como se eu tivesse o A11, o A12, o A13, o A21, o A22, A23, A31, A32 e A33, ó. Essa é a matriz geral, né? 3 linhas e 3 colunas. Lembrando que esse é o I, o primeiro valor, o J é o segundo. O I determina a linha e o J a coluna. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ele ocupa a segunda linha, a segunda coluna. Esse aqui ocupa a terceira linha, a primeira coluna. O primeiro valor, que é o I, refere-se sempre à linha. E o segundo valor, que é o J, refere-se sempre à coluna. Então, essa é a matriz geral. Só que a gente precisa descobrir quem é cada um desses números, né? Mas como é que eu faço? Ele me forneceu uma fórmula. Ele falou, olha, A e J, vou anotar a fórmula aqui, ó. A e J vai ser igual a I mais J se I for menor ou igual a J. E ele vai ser 0 se I for maior do que o J. Então, toda vez que o I for menor ou igual ao J, eu vou somar os dois. Se o I for maior do que o J, o resultado vai ser 0. Então, a primeira, 1 e 1 são iguais. Então, eu vou somar 1 mais 1, 2. Na segunda, o 1, que é o I, é menor do que o J, então eu vou somar também. 1 mais 2, 3. O I, que é 1, é menor que o J, que é 3, então 1 mais 3 é 4. Aqui, ó, 2 é maior do que o J, então é 0. Aqui eles são iguais, então eu somo quando é igual. 2 mais 2 é 4. Aqui o I é menor do que o J, eu somo. 2 mais 3, 5. Nessa de cá, 3 é maior do que o 1, então se é maior, é 0. Nessa de cá, o 3 é maior do que o 2, então é 0 também. E na última, 3 e 3 são iguais, eu somo. 3 mais 3 é 6. Então, essa vai ser a matriz do exercício número 1, certo? Então, vamos lá, questão 2 agora. A questão 2 fala o seguinte, considere a matriz A também 3 por 3, então vai obedecer essa regra geral. Dada por A e J é igual a I ao quadrado menos J. Aí ela pede, escreva os elementos da primeira linha dessa matriz e calcule a soma dos elementos da terceira coluna. Então, primeiro vamos montar a matriz que fica mais fácil. Essa aqui é uma fórmula só para a matriz inteira, já de cima era 2, né? Então, para a matriz inteira eu vou fazer I ao quadrado menos J. Então, na primeira, ó, 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1 é 0. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 2 é menos 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 3, menos 2. Lá de baixo. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2 é 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 é 1. 3 ao quadrado é 9. Menos 1 é 8. 3 ao quadrado é 9. Menos 2 é 7. 3 ao quadrado é 9. Menos 3 é 6. Pronto, a matriz é essa, ó. Aí vamos responder a letra A e a letra B. A letra A pergunta, escreva os elementos da primeira linha dessa matriz. Então, da primeira linha é o 0, o menos 1 e o menos 2. Aqui, ó, a primeira linha. E a letra B, calcule a soma dos elementos da terceira coluna. A terceira coluna é essa, ó. Menos 2 mais 1 é menos 1. Menos 1 mais 6 é 5. Pronto, ó. Respondemos a letra A e a letra B. Certo? Vamos fazer o 3 agora? O 3 fala, ó. A temperatura da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia, durante 6 dias. Cada elemento A e J da matriz corresponde à temperatura observada no tempo I do dia J, com base nos dados. Então, você tem aí os 6 dias, em cada dia a temperatura. Analise as seguintes preposições. 1. A temperatura mínima registrada está na posição A12. Se eu verificar o menor valor,
O menor valor de todos esses aqui analisando é o 8,1. Ele está na primeira linha e na segunda coluna? Está no A1, 2? Sim, verdadeiro, é o menor valor. 2. A maior variação de temperatura é registrada entre os tempos 1 e 2. Ó, a primeira linha é o tempo 1, segunda linha é o tempo 2, terceira linha é o tempo 3. A maior variação de temperatura entre os tempos 1 e 2 aconteceu no primeiro dia, ou seja, eu vou subtrair, ó. Esse menos esse, 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 esse menos esse. E vou verificar essa maior variação registrada aconteceu no primeiro dia. Vocês vão ver que sim, que a maior variação registrada é se eu subtrair 12,2 menos 2,4, vai dar 2,8. Vai ser a maior variação de temperatura, sim. Então, é verdadeira. A3, a temperatura máxima registrada está na posição A3,2. Se vocês observarem, o maior valor aqui é 21, ó. E está ocupando a terceira linha e a quarta coluna. Então, também é verdadeira. Então, as três são verdadeiras aqui. Então, ó, estão corretas as afirmações 1, 2 e 3. Resposta aí, letra D. Certo? Vamos ver o 4. O 4, olha. Em uma grande cidade, para estudar o nível de ruído a que estavam expostos os habitantes, a prefeitura realizou 4 medições diárias durante 5 dias em um cruzamento de grande movimento. Cada elemento RJ da matriz a seguir representa o nível de ruídos em decibéis, dB, registrada a medição I do dia J. Então, você tem aí, ó, as medições, né, registradas. A pergunta é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 50 decibéis é o nível máximo recomendado à exposição do ouvido humano. Com as informações apresentadas, determine o nível médio de ruídos registrados no quarto dia e assinale a alternativa correta. É só a gente observar, gente, os valores do quarto dia. Os valores do quarto dia aqui, ó, são esses aqui, ó. Vou calcular a média. O que é a média? Eu vou somar os 4 e vou dividir por 4, ó. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Ó, só pegar a calculadora, que eu já faço a soma e a divisão. Ó, vou somar aqui para vocês, ó. 44 mais 48 mais 52 mais 40 dividido por 4. 46. Então, a resposta aí, ó, pelas alternativas, vai ser a letra A. Certo? Então, olha, esses 4 exercícios foram da primeira parte, para você montar a matriz. Agora, nós vamos para a página 38, ó. Então, na página que fala dos tipos de matriz. Vamos pegar o 5 primeiro? Olha o 5. Seja a matriz A e J, N por N. É a ordem da matriz. Ó, a matriz quadrada pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Uma matriz quadrada de ordem N. A pergunta é, quantos são os elementos da matriz? Os elementos da matriz, gente, é a multiplicação da ordem dela. Se é uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, ela tem 4 elementos. Multiplica 2 vezes 2 é 4. Se é 3 por 3, tem 3 linhas e 3 colunas. 3 vezes 3 é 9, ela tem 9 elementos. Então, no caso aqui, quantos elementos tem essa matriz, né? N vezes N, ou seja, N ao quadrado. A letra B, quantos são os elementos da diagonal principal? A diagonal principal, gente, vai ter N elementos. Se é uma matriz 3 por 3, tem 3 elementos. Se é 2 por 2, 2 elementos, né? Quantos elementos não pertencem à diagonal principal? Se ela tem ao total N ao quadrado elementos e N pertence à diagonal principal, quem não pertence? N ao quadrado menos N, né? É a resposta da A, B e C. Vamos fazer a 6. A 6. Escreva a matriz A e J, 2 por 3, obedecendo essa fórmula. Vou fazer aqui na folha, ó. É o exercício 6. Primeiro passo, ó. A matriz A, ela é 2 por 3. Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas, ó. Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas, ó. Desse jeito aqui, certo? E ela obedece essa fórmula, ó. Se I é igual a J, eu vou usar essa fórmula. 1i mais 2j. Se i é diferente de j, eu vou usar essa fórmula, 3i menos j. Então, na primeira, ó, 1 e 1, eles são iguais. Então, 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. 1 e 2 são diferentes, então, vou usar a fórmula de baixo. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 menos 2 é 1. 1 e 3 são diferentes, então, fórmula de baixo. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. 2 e 1 são diferentes, então, fórmula de baixo. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. 2 e 2 são iguais, então, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 2 e 3 são diferentes, 3 vezes 2 é 6. 6 menos 3 é 3. Então, a matriz
Esse exercício 6 é só. Montar a matriz novamente, né? Muito simples. Olha a 7. Os elementos das matrizes podem ser usados para relacionar duas grandezas I e J. Considere a pessoa A, que eles chamam de 1B, 2C, 3 e D4, que trocam mensagens entre si constantemente. Em um dado momento, foi criada uma matriz M de ordem 4x4 que enumera cada elemento A e J representando o número de mensagens que a pessoa I fez a J. Assinale, respectivamente, quem mais passou mensagem e quem mais recebeu mensagem do grupo. Então, aqui, gente, a matriz está representando, ó, por exemplo, 0. Pessoa I, 1 passar para a pessoa 1 é 0, né? A pessoa 1 passou para a pessoa 2, 5. A pessoa 1 passou para a pessoa 3, 2. E a pessoa 1 passou para a pessoa 4, 7. Então, essa soma dos elementos da primeira linha vai me representar quantas mensagens a pessoa 1 passou. Então, se eu somar aqui, ó, vai dar 14. Então, a soma da segunda linha, quantas mensagens a pessoa 2 passou, vai dar 11. Na terceira, quantas mensagens a pessoa 3 passou, foi 11 também. E na quarta linha, quantas mensagens a pessoa 4 passou, foram 11. Certo? Agora, a coluna já é o contrário. Quantas mensagens a pessoa 1 recebeu? Se eu somar aqui, ó, 6 mais 1, 7 mais 2, 9. Esse aqui recebeu 13. Esse aqui recebeu 14 e esse aqui recebeu 11. Então, a pergunta é, assinale esse pergunta, quem mais passou mensagem e quem mais recebeu? Então, quem mais passou foi a pessoa 1, que é a A, que foi 14, maior valor. Quem mais recebeu foi a C, ó, que recebeu 14. Então, a resposta aí vai ser a letra A, certo? A e C foram as pessoas que mais passaram, respectivamente, quem mais passou e quem mais recebeu. Ok? Vamos fazer a 8? A 8 fala o seguinte: para um projeto turístico foram selecionados 3 marcos, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, de uma cidade que foram conectados por pistas de acesso, conforme estabelece o diagrama a seguir. Como forma de representação de acesso, foi criada uma matriz M de ordem 3x3 com elementos A e J, que representa a quantidade de caminhos possíveis entre 2 percursos previamente escolhidos e J, sendo a saída do marco I e a chegada no marco J. Deixa eu ver aqui. Considerando-se um caminho entre 2 marcos qualquer percurso que possa ser executado em condições de acesso e rolagem, sendo que não se deve passar novamente pelo marco de onde partiu e que termine quando se atinge o marco de destino final pela primeira vez. As flechas da figura a seguir indicam o sentido das pistas de rolagem. As indicações das setas está associada ao sentido da pista, ou seja, entre os marcos A e B ou entre A e C, as pistas possuem sentido em mão dupla. E para o caso dos marcos B e C, as pistas possuem sentido único, saindo de B e chegando a C. Represente a matriz M. Então, essa matriz M, ele falou que é uma matriz 3x3, tem 3 linhas e 3 colunas. A matriz M, gente, ó, vamos montar a matriz genérica dela, ó. A matriz genérica dela é essa daqui, ó. Então, olha, alguns elementos dessa matriz serão zerados, ó. Quais são eles? Esse da diagonal, porque não tem como eu sair de um, chegar num, sair da cidade A, chegar na cidade A, sem passar por nenhum lugar, não tem jeito. A mesma coisa dessa e dessa. Então, os elementos da diagonal serão todos zerados. Agora, eu vou fazer as contas, ó. Se vocês observarem aqui, eu vou sair de 1 e ir para 2. Eu tenho quantas possibilidades de sair de 1 e para 2, ou seja, sair de A e para B. Para eu sair de A e para B, eu tenho só esse caminho aqui, ó. Eu tenho um caminho só de ser de 1 e para 2. Por quê? Se eu vir aqui, eu vier passar por C aqui o sentido aqui só desce, não sobe, ó. Então, de A para B, eu tenho um sentido só. De 1 para 3, ou seja, de A para C, eu posso fazer esse caminho ou eu posso fazer esse. Então, eu tenho 2 caminhos, ó. Do 2 para o 1, ou seja, do B para o A, quantos caminhos eu tenho? Eu posso vir aqui ou eu posso fazer assim. Então, do B para o A, eu tenho 2 caminhos. Do C para o A, eu tenho um caminho só, porque eu não posso subir, só posso vir para cá, ó. Então, eu tenho um caminho só. Do 3 para o 2, eu só tenho aqui, ó, esse caminho, porque eu não posso subir do C para o B, do 3 para o 2, então eu tenho um só.
Pronto, ó. Então, a matriz é essa. É um exercício muito simples, mas envolve muita interpretação, né? Tomar cuidado para entender o que o enunciado está falando. Certo? E a última aí, a questão 9, o enunciado dela fala o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui a folha, que acho que fica mais fácil aqui, ó. Chama-se traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos de sua diagonal principal. Calcule o traço da matriz A, que é 3 por 3, definida por A e J, igual a I elevado a J. Então, a matriz A, se é 3 por 3, a genérica dela, ou seja, a matriz geral dela, é essa daqui. Então, o que nós vamos ter que fazer para determinar o traço? Nós vamos ter que descobrir quem é cada elemento dessa matriz. Então, quem vai ser o primeiro elemento? É o I elevado a J. Então, 1 elevado a 1 é 1. O segundo, I elevado a J. 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1. E 1 elevado a 3 é 1. Depois, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4 e 2 ao cubo é 8. 3 elevado a 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, aqui é 3, e 3 ao cubo é 27. Pronto, a matriz é essa. Então, para a gente achar o traço, ele fala que é a soma dos elementos da diagonal principal. 1 mais 4, 5. 5 mais 27 vai dar 32. É a resposta da questão número 9. Então, fechamos aí, gente, até o exercício 9 de aprendizagem. Na próxima aula a gente continua, ok? Qualquer dúvida é só chamar.